Aqui no estúdio, nosso encontro é com o vereador Bartomélio Martins, o professor Bartô, e com a Monalisa Carmo. Sejam muito bem-vindos. Monalisa, é um prazer recebê-la pela primeira vez aqui no encontro com o Legislativo. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Mônica. É um grande prazer estar aqui novamente no seu programa, participando aqui, trazendo as novidades da Câmara Legislativa e do mandato também. Coordenador-geral da Escola do Legislativo desde o início desta legislatura, e a escola vem trazendo novidades, dentre elas a premiação de professores, que acontece logo mais às 18h30. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de se fazer uma premiação para os professores. Merecidíssima, né? Sim, sim. Então, Mônica, é muito interessante porque quando convidada, né, até pelo presidente Denilson, para estar assumindo a coordenação da escola, foi um desafio muito grande, porque ao chegar na escola do Legislativo, a gente sabe do papel da escola, ainda mais diante daquilo que nós entendemos que a sociedade precisa compreender, né, o papel da Câmara Legislativa, o papel dos vereadores, vereadoras. Então, assim, é uma missão que nós tivemos até mesmo de tentar propor também que a própria escola pudesse estar indo ao encontro da sociedade. E nada mais justo do que, sendo escola, a gente contemplar e pensar, valorizar, na verdade, né, os professores, os profissionais da educação básica. Então, surgiu, né, principalmente com a equipe coordenadora, juntamente com a Patrícia, as monitoras, a intenção de se criar uma premiação, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vindo, né, ainda não se encerrou, mas que os professores tiveram que ter habilidades mais aguçadas para tentar fazer com que os alunos, estudantes pudessem ter acesso à educação. Então, assim, num cenário totalmente desproporcional, atípico. Atípico, e com muitos desafios, né? Isso. Inúmeros desafios. Muitos desafios, ainda mais principalmente com o ensino remoto, ficou muito mais difícil para que pudesse estar se chegando aos alunos, aos pais, principalmente, que foram também aliados. Então, assim, nós vimos, através dessa premiação, uma oportunidade de apresentar até mesmo para a sociedade, né, para a comunidade em Viçosa, no geral, como que esses profissionais, que muitas das vezes também foram injustamente acusados que não estavam trabalhando, é bom ser dito isso. Eu também sou professor e nós tivemos um processo muito árduo, né, principalmente com esse retorno num trabalho remoto. E aí veio exatamente o grande desafio, que era o quê? Montar uma aula, preparar uma aula que pudesse trazer os estudantes para que eles não pudessem também se dispersar, de fato que já estavam dispersos, né? Infelizmente. A gente sabe como foi esse processo todo da pandemia. E aí surgiu, né, a partir desse diálogo, dessa conversa, essa ideia de fazer a premiação. Porém, uma premiação, como a gente sabe, tem que ter, né, um nome. E a partir até mesmo dessa construção, desse pensamento do nome, nada mais justo de pensar alguém que contribuiu com a Escola do Legislativo, Sebastião Carvalho, que é o nome da nossa escola, e que pudesse marcar também, principalmente, né, e aí o nome escolhido foi o Gabriel Barbosa, que foi um estudante, né, da Escola do Legislativo, através do Parlamento Jovem, que se destacou muito na escola, e que nos remete também a essa questão do ensino, né? O Gabriel, ele nos traz muito essa lembrança afetiva. Hoje ele não está mais entre nós, mas ele deixa um legado muito grande para a sociedade, principalmente porque ele foi um jovem protagonista, dentro não somente do parlamento, mas pelas escolas que ele estudou e pelos professores, né, que tiveram a oportunidade de tê-lo como aluno. Ele sempre tinha esse carinho, essa afetividade, essa proximidade, e nada mais justo do que um aluno poder estar homenageando os professores, principalmente nesse dia 15 de outubro, né, que comemoramos aí a data dos professores e professoras, esses profissionais essenciais na sociedade e que merecem não somente, né, esse reconhecimento através da premiação, mas dessa valorização, até mesmo desse suporte para que possam desempenhar o trabalho, né? E vindo do vereador, vindo da Câmara, é um reconhecimento público desses trabalhos anônimos, né, que a gente tem e que eu imagino que tenham sido de altíssima
qualidade, Sim, né? sim. Pelas propostas apresentadas, e a gente vai ter chance de falar um pouco disso, mas eu acho que vem ao encontro disso tudo, né? De uma desvalorização, de uma falta de reconhecimento. Então, acho que a premiação, ela é substancial. E aí, conta pra gente, assim, quais foram os passos? Como é que os professores foram convidados a participar até chegar na premiação, né? Tem todo um esquema montado, né, para isso. Inicialmente, pensamos, né, elaboramos, na verdade, um cronograma para que eles pudessem ter a oportunidade de se inscrever, de apresentar os seus projetos, seus trabalhos. Fizemos um lançamento de um edital, o edital foi lançado, e a partir desse edital fizemos, né, a seleção, enviamos para cada escola, para todas as escolas. E todas as escolas públicas. Isso, todas as escolas municipais, públicas, estaduais, e tivemos uma novidade, a EJA. Isso, a EJA e a educação prisional. Tivemos participação de todas essas instituições? Infelizmente não, Mônica, porque aí nós até entendemos nesse processo de pandemia que os professores acabam que estão sobrecarregados. E essas premiações, muitas das vezes, elas passam batidas porque não tem esse processo, muitas das vezes, de aproximação que a gente não teve oportunidade, não que a premiação não conseguiu até chegar, né, a Câmara não conseguiu, mas até mesmo pelo fato dos professores estar sobrecarregados, né, entendemos que estendemos um pouquinho, né, até fomos solicitados pelos professores, estendemos o prazo de inscrição, porém, ainda assim, nós sentimos essa dificuldade muito grande por causa de toda a papelada, de toda a burocracia que é a vida docente. E nós sabemos, principalmente da educação básica, como tem sido esse processo de pandemia, muito difícil, mas tivemos uma participação assim, bem expressiva. Para a primeira vez, uma premiação inédita, algo semelhante não tinha visto ainda, seja partindo da Câmara, até mesmo do Executivo. E, assim, muito interessante porque os trabalhos que até chegaram a nós, eu não participei tanto, né? Daqui a pouco a Mona Lisa pode até falar, porque desse processo de avaliação não participei. E é por isso que a Mona Lisa está aqui, vai dar um testemunho aí para a gente dessa parte da avaliação, dos critérios, né? Até para a gente tornar a premiação o mais transparente possível, exatamente, né? E nesse processo, nós tivemos aí a divulgação, utilizamos os veículos, né, da cidade aqui, os locais, para que pudesse estar chegando até os professores, pudesse estar convidando para que eles pudessem participar conosco. Entramos em contato com as direções das escolas, abrimos também, do primeiro edital fizemos algumas correções para que também as supervisoras pudessem estar participando, porque também entendemos que elas fazem parte desse processo de aprendizado, bem como as diretoras, e desse processo nós tivemos bastantes inscrições, gostamos, nem todas as categorias, inicialmente iríamos contemplar 7 categorias, o ensino fundamental, 1 e 2, a educação infantil, o ensino médio, a educação prisional, a educação de jovens e adultos. Então, assim, todas essas categorias, a intenção era que tivesse um projeto sendo premiado, porém, ao receber os projetos, algumas, infelizmente, não puderam, né, estar participando, não tivemos trabalhos para estar sendo avaliados. Mas vão acontecer aí novas premiações nos outros anos, não Estamos com essa expectativa, né, Mônica? Exatamente. Espero que seja a primeira de muitos, porque a experiência está sendo muito positiva, né, Mona Lisa? Porque os trabalhos que nós recebemos são trabalhos que nos inspiram muito e vai servir com certeza. Hoje, quem puder nos acompanhar a partir das 18 horas, vai ter oportunidade de ver como essa sensibilidade dos professores para com seus alunos, esses projetos maravilhosos e que realmente são de grande benefício, não somente para os próprios alunos e estudantes, mas para toda a sociedade. Eu garanto para você que vai ser muito bom. Nós voltamos muito rapidinho. Sai daí não. Estamos de volta e hoje o programa recebe o vereador Bartomélio Martins e Mona Lisa Carmo. Nós encerramos aí o primeiro bloco falando da premiação que acontece logo mais, 18 horas e 30 minutos de hoje, premiação de professores, uma iniciativa
da Escola do Legislativo da Câmara de Viçosa. E a Mona Lisa foi uma das avaliadoras dos projetos recebidos pela equipe da escola e que precisou passar por um critério. Primeiro, seja muito bem-vinda, quem é a Mona Lisa? Olá, muito obrigada. Eu sou professora substituta no Departamento de Educação da UFV e estive na rede municipal de Viçosa entre os anos de 2016 e 2019. Sou historiadora e mestra em educação também, e desde que eu concluí a minha graduação, e ainda durante ela, eu estou sempre envolvida na educação, reconhecendo a importância desse espaço, para me transformar e também, de certa forma, impactar a vida de outras pessoas. E como a educação transforma, não Exato, é? Exatamente. Conta pra gente, primeiro eu quero saber como foi para você receber o convite, participar de algo inédito. Então, assim, não tinha ainda vocês tiveram que criar os critérios de avaliação, imagino, Você e mais 4 avaliadores, não é isso? Isso. Eu recebi o convite, para compor essa equipe de avaliadores e fiquei muito feliz. Inicialmente eu precisava entender, que premiação era essa, porque era inédita. E logo que eu consegui entender como seria esse processo, eu me interessei muito pelo que o professor Bartomelli comentou, essa necessidade de mostrar para as pessoas como os professores têm trabalhado durante esse contexto de caos, É um contexto que nunca vivenciamos anteriormente, então tudo é muito novo. E é importante que a sociedade perceba que nós seguimos trabalhando e trabalhando muito durante esse período. E quando é tudo novo, num cenário de muitos, talvez só desafios, Exato. Fica mais difícil ainda. Exatamente. Então, compor o processo de avaliação, ele não apareceu para mim no sentido de valorizar apenas professores criativos, Essa ideia de que todo professor tem que ser mega criativo, sem levar em consideração toda a estrutura que muitas vezes é falha, dentro desses espaços escolares. Mas veio no intuito de apresentar o que já estava acontecendo. É uma forma de valorizar o que já está presente no cotidiano dessas escolas, que precisaram se reinventar mais uma vez, porque as escolas passam por diversas reinvenções e esse cenário foi muito particular, Então foi muito interessante poder ter contato com projetos que trouxessem ações que estavam acontecendo. E o processo de avaliação, ele contou com 2 etapas, E aí a elaboração do edital, a equipe organizadora disponibilizou as informações sobre essas etapas, como funcionariam para a gente. No primeiro momento, nós recebemos os projetos escritos no formato da estrutura solicitada pelo edital. E aí, dentre os critérios de avaliação, a gente observou as habilidades, as competências relacionadas à BNCC, a didática, a relação com o contexto, o protagonismo dos estudantes. E esse tópico da avaliação me chamou muito a atenção, Porque a gente precisa olhar para esses estudantes dentro desses projetos e pensar o quanto eles e elas estão sendo valorizados nessas ações, Então... E até o grau de interatividade, acredito Exato, eu, sim. Você tem que chamar a atenção no momento de pandemia ou pós-pandemia, não sei, mas estamos aí, quando eu digo pós-pandemia, no momento ápice da pandemia, E agora retorno gradativo, Exato. Então, os projetos, eles passaram por esse processo de avaliação e, no primeiro momento, foi esse processo de leitura. E, apesar da leitura apresentar aspectos específicos e cuidadosos, a gente ainda não tinha contato, não conseguia visualizar os candidatos, as ações, quem eram esses professores. E aí que a gente chega na segunda etapa da avaliação. Eu, particularmente, gostei muito de participar da segunda etapa, porque ela contou com imagens das ações, podiam enviar cartas, os estudantes e as estudantes enviavam relatos sobre como receberam, como participaram daquelas atividades. Aí que vocês tiveram um contato real com o projeto. Exato. Então, assim, a segunda etapa, para mim, todas as 2 etapas, elas são importantes,
Mas a segunda eu destaco essa possibilidade de visualizar os sujeitos desses trabalhos, que não aparecia no primeiro momento, né? Então, ali a gente recebeu gravações, respostas de estudantes falando sobre como foi essa experiência, como a atividade chega para eles e elas, né? Então, foi um movimento muito cuidadoso para valorizar esses dois aspectos, né? As ações dos professores que já estavam sendo desenvolvidas e também ressaltar como esses estudantes e essas estudantes recebiam isso dentro das suas casas, né? E foi muito interessante porque em alguns vídeos eu visualizei também a participação da família, uma vez que estamos em casa, né? E foi um momento, o contexto da pandemia mostrou muito para a gente essa importância da família em diálogo com a escola, né? E então, em alguns vídeos apareciam pessoas das famílias interagindo com os estudantes, né? Então, a escola dentro de casa, né? Como a gente está reconstruindo esse espaço. Na verdade, a escola dentro de casa é uma educação que vai muito além, né? Que transpõe a barreira de ensinar, né? Vai além do educar, vai além do ensinar. 6 professores vão receber premiação, né? Sim. Imagino que a escola queria premiar todos os professores que participaram, né? Sim, sim. E quando a gente fala em avaliação, né, Mona Lisa, não é para ter o critério, né? Mas assim, eu acho que todos foram, né, agraciados aí, né? Quando você fala do Gabriel e traz toda uma mensagem para a gente, foi uma fatalidade que houve. Como foi pensado a ideia de logomarca, né? Tinha que ter uma identidade com o Gabriel, tinha que ter uma identidade com a premiação. Quem foi o responsável por essa identidade? Então, quando tivemos aí a oportunidade de pensar essa premiação e ao encontro, né, do nome do Gabriel, veio logo o William Costa, né, que tive a oportunidade, foi o meu estagiário na Escola Zedrate, estudante das Ciências Sociais, e hoje ele é artista, desenhista, e o William, ele tinha uma amizade muito assim, afetiva, né, muito próxima ao Gabriel. E assim que ele soube, até mesmo a coordenadora Patrícia da escola, ela entrou em contato, né, com o William, sabia que ele tinha, né, essa habilidade em desenho, e falou com ele, juntamente com a Laila, que é a nossa monitora, que queríamos construir uma identidade com a premiação. E o William, ele teve essa habilidade, principalmente essa afetividade, com certeza lembrança que ele tinha do Gabriel, que trouxe uma logomarca com alegria, uma logomarca que representa a diversidade. Então, assim, ficamos muito felizes porque é algo que caiu como uma luva, sabe, ô Mônica? Algumas coisas eu falo que sou privilegiado porque ao chegar na legislatura, ter essa oportunidade de estar na coordenação da Escola do Legislativo, uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo você ter profissionais ao seu redor, pessoas ao seu redor, principalmente amizades, em que você consegue encontrar aí um amparo, você consegue encontrar também, principalmente essa magia, boa, essa energia, né, positiva. Então, assim, eu fiquei muito feliz, principalmente. Nós íamos até dividir com você aí de casa essa beleza de logomarca que foi desenvolvida, mas nós queremos você aí junto com a gente durante a sessão solene, então vai ficar como uma surpresa. Nós estamos chegando ao fim. Gostaria imensamente de agradecer pela participação. Mona Lisa, volte mais vezes ao encontro. Vamos falar mais sobre educação, né? Professor Bartô, seja muito bem-vindo. É sempre muito especial tê-lo por aqui no encontro com o Legislativo. Agradeço muito, Mônica. Agradeço a todos os telespectadores e convido para daqui a pouquinho, logo às 18 horas, me desculpe, não pode falhar, é bom que eu reforçando aqui, estaremos lá na Câmara Municipal, transmitindo então nas redes aqui, na TV Viçosa, Rádio Universitária também, essa sessão solene de premiação aos professores. Então não percam, vai estar especial. E aquilo que a Mônica falou, tem surpresa para vocês e garanto que todos irão gostar muito. O encontro com o Legislativo vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha a premiação de professores Gabriel Rodrigues Barbosa de Oliveira.
Eu espero você na próxima quinta, às 6 da tarde. Até lá!